Bom dia! Café com Ray-Ban Meta, como sempre no trânsito. Ainda vou precisar rever o nome desse quadro, mas vamos nele. O nosso momento diário, semanal na verdade, em que a gente conversa um pouquinho sobre gestão, clínica médica, assistência, saúde, cuidados, estilo de vida e outras cositas más. Meu nome é César Buchala, eu sou médico, especialista em clínica médica, em terapia intensiva, também sou gestor em saúde, gestor de qualidade e segurança do paciente, também CEO e fundador da Consultri, que é um ecossistema de gestão em saúde. E aqui nesse quadro, a gente hoje vai misturar um pouquinho duas linhas editoriais que eu tenho aqui no YouTube, porque a gente teve um pouco de atraso aí no feriado do Carnaval, então ficamos sem a postagem semanal do nosso Cantinho da Saúde, e eu quero trazer para vocês atualizações do projeto Estilo de Vida Buchala, que é um projeto em que eu estou falando um pouquinho sobre mim, sobre a minha melhoria de estilo de vida e a minha mudança de parâmetros clínicos, metabólicos aqui, baseadas na minha realidade, para vocês olharem um pouquinho de como eu também manejo o estilo de vida dos meus pacientes, e prescrição, rotina, dieta, treino, enfim, tudo isso que faz a diferença no cuidado. Então, recentemente eu fiz o primeiro vídeo falando um pouquinho, né? Eu hoje estou dislipidêmico, com sobrepeso, já quase com uma obesidade grau 1, na verdade, por critério de bioimpedância ainda dentro de um parâmetro aceitável, mas com um aumento do LDL, e há muito tempo eu não tinha, e há muito tempo eu também não fazia exames, com um aumento da lipoproteína Azinho, que é marcador de risco hoje do ponto de vista de dislipidemia e cardiovascular, que é o que mais me preocupa no meu quadro, e que em muitos pacientes também é um marcador que preocupa e que faz a gente ter uma abordagem um pouco mais agressiva em alguns casos. Então, essa redução de colesterol, a redução de peso, a melhoria de percentual de gordura, compensar esse aumento de risco cardiovascular. Então, eu tô com uma glicemia acima do normal, né? Então, já enquadrando numa pré-diabetes, com esse quadro total de síndrome metabólica. Portanto, o meu objetivo agora é mudar isso, e vocês vão poder acompanhar um pouco disso comigo. E infelizmente, por conta do feriado, eu dei uma bambeada, né? Então eu tive um mês de janeiro muito bom, com zero álcool, uma perda de quase 4 quilos, aí eu tava com 100,7 quilos e caí para 96, cheguei a 95,9, então foi um pouco mais até do que 4 quilos, uma queda de percentual de gordura bem interessante também. Depois eu vou colocar aqui para vocês também a quanto chegou esse meu percentual de gordura, mas tive uma redução importante. Intensidade maior de treino de musculação, intensidade maior de treino aeróbico, volume de corrida maior, já estou chegando quase nos 70 km esse mês de fevereiro, mesmo sendo um mês curto. Vamos ter um mês bom aí do ponto de vista de corrida, de aeróbico, né, de exercício que aumenta o VO2 máximo, que é um objetivo também que eu tenho aí de incremento, né, de longevidade. O VO2 máximo é a quantidade de oxigênio que nosso músculo consegue consumir em um determinado período de tempo. Isso é calculado indiretamente pelo nosso relógio, pelo meu Garmin. Não é a melhor forma de calcular, mas para frente eu quero fazer o melhor exame, que é o teste ergospirométrico, para avaliar isso, mas é uma forma que eu consegui aqui equilibrar e acompanhar um pouquinho mais, e isso está melhorando, então é um outro excelente sinal. Além disso, frequência cardíaca vem caindo, então isso também é um sinal já de maior condicionamento aeróbico, cardiovascular. E agora no Carnaval, infelizmente, tive um aumento da ingesta de álcool, tive uma dieta mais irregular, né? Isso com certeza impactou, então voltei para os 98 e ganhei 2 quilos. Isso já deve cair nessa semana, né? Um pouco disso é líquidos, né? Retenção, edema, né? Inchaço que a gente tem por conta do próprio álcool, do excesso de sódio. Não é gordura pura, né? Mas com certeza alguma coisa retrocedeu. E é normal. Por que eu quero falar disso com vocês? Porque a gente tem esses altos e baixos, né? Eu tô trabalhando hoje com... voltei um pouquinho a fazer uma coisa que eu gosto muito, que é gastronomia, cozinhar. Apesar disso me atrapalhar um pouco na questão
mas é algo que me traz bastante, me deixa centralizado, né? E eu consigo centrar o meu pensamento em uma coisa que eu gosto, que me traz flow, né? Que é aquela sensação de você estar fazendo algo prazeroso e quase não parecendo um trabalho. Cozinhar para mim é isso. E eu tive bastante contato esse final de semana com um grande amigo aí que virou agora pizzaiolo, empresário no ramo da pizzaria, fazendo pizzas de longa fermentação. Bruno, um abração para você. Mas nessa conversa com ele, vendo um pouquinho do trabalho dele lá, eu voltei a me interessar bastante sobre esse tema. Fermentação natural, fermentação prolongada, que são formas um pouco menos artificiais de fermentação, e realmente a fermentação natural principalmente. E aí eu tô fazendo o que a gente chama de levain, que é o fermento natural em casa, que é relativamente até simples de fazer, né? Você faz com farinha e água e aí você espera o fermento se formar com leveduras, né? E nesse processo, né, já tem 2 dias que eu estou fazendo, a gente vê que o fermento cresce, aí ele precisa ser amornado, precisa ser nutrido, né? Então você coloca ali de novo, tira uma parte desse fermento que se forma ali, que é tipo uma pasta, você põe água e farinha de novo, deixa ele descansar, aí ele cresce. Aí você tira uma parte, põe água e farinha, aí tem um terceiro pro 4º dia que ele morre. Então as leveduras ruins, elas morrem e aí ficam leveduras melhores, o cheiro muda, a forma dele muda, e aí depois do 5º para o 6º dia, aí ele vai crescer como um fermento bom, um fermento que vai realmente ter um aroma diferente, que vai enriquecer a massa de pão ou de pizza, né? Para pizza existe outro processo também, que é o que ele me ensinou, que chama biga, que é uma pré-fermentação, que eu também estou fazendo. Em breve eu vou acabar postando alguma coisa disso aqui também. Mas a analogia que eu quero trazer é que todo processo tem esses altos e baixos. A gente não tem que ficar olhando só para o resultado, a gente tem que olhar muito para o processo. O que a gente está fazendo para mudar? Então eu já tive várias mudanças de hábitos que tem me feito refletir mais sobre a proposta de melhorar o estilo de vida. Então eu estou acompanhando a minha hidratação, beber 2 litros de água por dia era algo que eu não estava fazendo de uma forma tão regrada. Eu estou acompanhando essa questão da ingesta de álcool, do uso de rede social, do sono, do tempo de qualidade que eu fico com os meus filhos, com a minha família, e também em relação a cozinhar em casa, que é uma das coisas que eu queria mudar realmente e trazer mais para o meu dia a dia, porque reflete esse meu bem-estar de saúde mental. Além disso, comecei a me cuidar mais do ponto de vista mental, né? Então acho que a leitura tem intensificado mais, olhado mais para a questão religiosa e também trabalhado mais a minha saúde mental com terapia, com um apoio que eu nunca, há muito tempo eu não fazia, né? E que tem trazido muita reflexão e muitas coisas novas. Então a mudança, ela exige processo. E o processo, se a gente não é constante nele, sistemático, e a gente fica só esperando o resultado, a gente se frustra. Todo o processo vai ter altos e baixos, que nem a massa, o fermento ali, né? Amanhã provavelmente esse fermento vai cair, e se eu não soubesse disso, eu ia desistir do processo e eu ia parar esse processo de criação do levain. Então hoje eu quero trazer um pouco desse momento que eu tô de fermento morto, de fermento ruim, e que talvez em breve já se recupere, e essa é a minha expectativa, talvez não, né? Tenho certeza que esse vai ser o meu foco principal agora. Então queria atualizar um pouquinho do meu projeto, estilo de vida. Estamos firmes e fortes no propósito, no processo. Em breve os resultados virão, assim como talvez uma massa de fermentação natural e prolongada em breve será vista aqui nesse canal por vocês. Então, uma boa semana para todos. Obrigado. Hoje nesse mix aí de Cantinho da Saúde com o café com Ray-Ban Meta. Até a próxima.